Olá, vamos lá, pessoal, para esse momento, conectadas com o seu momento divino, né? Com o seu propósito de vida. Mais gente aí preparada para se comunicar com assertividade, para trazer aí mais cura. Gel chegando com a gente, Franciele, bem-vindas! Tô aqui exibindo minha canequinha do Roma. Estamos aí, né, com várias atividades acontecendo aqui dentro do Terapia em Ação. Logo, logo mais uma turma do Terapeuta Master, né, para quem tá aí ensaiando os passos para atuar como terapeuta. É como a gente chama, né, o mestrado do terapeuta, preparando todo mundo aí para se lançar no mercado, para se sentir seguro com aquilo que vem aplicando nas técnicas energéticas espirituais. E a gente vem nesse grupo aí, trabalhando, trazendo consciência, trazendo cura e preparando mais pessoas para desempenhar esse papel, né? Para estar aí com a gente. Quem não está acompanhando, todas as manhãs nós temos uma meditação com a Gel às 6h30 e na sequência um devocional que é conduzido pelas alunas. Então é uma forma de vocês estarem mais próximas, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Caiu o convite. Vou chamar agora a Shirley para entrar aqui comigo. Começar esse bate-papo da noite aqui, aprofundar um pouquinho mais o conteúdo. Vamos lá, chamando Shirley. Vou guardar um pouquinho aqui a entrada dela. Glauci, bem-vinda, boa noite. E vamos lá, pessoal, mandando aviãozinho aí, chamando as amigas para acompanhar com a gente, continuando aqui nessa série maravilhosa. Ah, bem-vinda! Boa noite! Boa noite. Estava aqui curtindo essa musiquinha tão linda, né? Tem uma letra tão suave, é tão pertinente para o nosso assunto dessa noite, né? Muito. Traz uma paz, né? Isso aí, traz uma paz. A gente vai dar sequência, então, ao nosso livro aqui do Gary Chapman, né? Trazendo, então, o amor como estilo de vida. Quem não acompanhou, não assistiu ainda a live da semana passada, corre lá, tá salva aqui no Terapia em Ação. Assista, porque é um conteúdo muito relevante, é uma abordagem muito profunda, e eu diria que esse livro é terapêutico, né? Se você pegar ele e aplicar o passo a passo na sua vida, não tem como não alcançar a cura e sair uma pessoa diferenciada depois dele, né? Mas é para ir curtindo aos poucos, colocando em prática, fazendo os exercícios realmente para, né, curtir todos esses benefícios aqui. Cada capítulo uma reflexão, né? Cada capítulo uma reflexão. E eu diria, inclusive, Shirley, que esse capítulo que nós vamos abordar hoje, que é essa capacidade de perdoar, é um divisor de águas, né? Quem for fazendo parte a parte, se conseguir passar desse capítulo, vai fechar o livro. Porque a capacidade de perdoar, na minha visão, não sei se você concorda com isso, mas é o que divide os homens dos meninos, né? Se você conseguir trazer para sua vida esse exercício da capacidade de perdoar, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Tudo o mais a gente vai fluindo, vai alcançando, vai buscando, né? Mas essa capacidade de perdoar realmente é algo complexo, né? E o autor traz uma abordagem bem interessante, nós vamos aprofundando aqui na nossa conversa, mas é uma reflexão para a gente fazer para o nosso dia a dia, né? E até mesmo enquanto terapeutas, a gente fica pensando, né, que a gente trabalha basicamente, né, alguns processos muito voltados nessa questão do perdão. E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não é um processo tão simples, né? A questão do perdão, esse material especificamente que nós estamos estudando aqui, trazendo para vocês essas informações, cada capítulo é uma descoberta, e a gente vai refletir por outros vieses também. Né? A gente já falou sobre o poder do perdão, né, na série anterior, né, sobre o poder, e a gente viu o quanto que realmente isso é essencial. Mas assim, este livro ele trouxe uma questão mais prática da nossa vida, né, de situações, a gente se colocar e de ter essa questão da empatia, de olhar, de se colocar no lugar do outro. Mas, assim, até no momento que nós estávamos preparando o material, né, Soninha, assim, tem alguns exemplos que são um pouco mais, não vamos dizer, um pouco pesados, mas, assim, que é a realidade de muitas pessoas.
né? A gente tem públicos variados e a gente sabe o quanto que a vida humana em si não é uma coisa tão simples, né? Quantos processos a gente precisa passar e se desenvolver. E realmente o processo do perdão demanda, assim, muito esforço, né? Muito ganho de consciência, muitas reflexões, né? Muitas liberações. E vamos falar sobre isso, Faria. Aí você sabe que eu até acho que essa escolha das histórias foi intencional pelo autor, né? Porque assim, quando você tá lendo, você olha aquela historinha e fala assim, cara, se essa pessoa aí conseguiu perdoar, que eu tô aqui me bobeando, né? Por que eu não vou conseguir? Por que eu não vou dar conta? Então é bem interessante, realmente. Vamos contar a historinha? Não, né? Vamos deixar o pessoal ler para saber mais a fundo da história. Vamos trazer só a ideia de fundo, mas vou reforçar a recomendação. Quem não teve contato ainda com esse conteúdo, recomendo que compre como um manualzinho aí, faça o passo a passo realmente. A gente vai trazer uma pincelada aqui do que está aqui dentro, mas os exercícios, se a gente puder praticar na nossa vida e meditar a fundo sobre cada item, né? Porque tem alguns aspectos que às vezes parece resolvido. Mas quando você pega o exercício e fala assim, será? Né? Começa a olhar, se perguntar, se fazer perguntas. Às vezes vem uma sombrinha de dúvidas, às vezes a gente se pega em algumas situações que a gente já acha que está superado, mas surge de novo uma incomodaçãozinha, né, Shirley? Até hoje à tarde nós conversando, organizando a sequência aqui para a gente falar. E aí, nós duas tínhamos questões assim, nossa, questões que parecem resolvidas, tipo, já superei, já fiz o exercício do perdão. E aí, da forma como o autor coloca, já vou trazer a visão essencial dele do que nós, assim, observamos como um pouco diferente do que a gente normalmente traz, né? Então, a gente sempre fala, né, a questão de, para você perdoar, não necessariamente você precisa reatar a relação com aquela pessoa, que o perdoar é o soltar, é o liberar, né? E ele traz uma visão um pouquinho diferente, no sentido que ele coloca que o perdão, essencialmente, a visão do perdão, a função do perdão na nossa vida, é a reconciliação. Então, para que eu consiga, de fato, exercer o perdão dessa forma como ele coloca, eu preciso da colaboração da outra parte, né? Seja eu ferida ou, né, agredida ou agressor, eu preciso pedir perdão, eu preciso que o outro aceite, ou eu preciso aceitar, né, que o outro me pedir perdão e eu aceitar. E como é difícil a gente chegar nesse ponto de reconciliação, né, de reatar uma relação depois que uma das duas partes foi ferida, né? E aí ele traz, no contexto que a gente normalmente usa, né, de soltar e tal, a palavra desapegar-se, né? Então, deixar para lá, superar, saber que ainda que eu tenha dor, que eu tenha raiva, eu posso seguir a minha vida a partir daquilo, né? E aí ele coloca lá que desapegar-se não é perdoar, porque não leva à reconciliação, você não reata aquela relação. Mas desapegar te deixa livre emocional e espiritualmente para seguir a sua vida, né? Para ser quem você deseja ser. Essa é a parte mais difícil, né? Você liberar. Porque realmente existem situações em que nós vivemos e que não é possível essa reconciliação. E aí, tipo assim, eu vou viver com essa angústia a vida inteira? Não, né? Desde que você aprenda a trabalhar com essa questão do desapego. Desapego nesse sentido mesmo, tipo, de liberar, né? Você tenta, né? Se for possível, não sendo possível, você precisa se liberar dessa energia. Se perdoar, né? Em relação a partir do momento que você assume os seus erros também, você aprende a se perdoar, né? E liberar a outra pessoa nesse sentido. Essa liberação, gente, é uma coisa extremamente importante. Nós já falamos sobre isso. Né? Enquanto você não perdoa, enquanto você fica alimentando esses ressentimentos, mágoa e ódio, raiva, é tomar veneno querendo prejudicar o outro. A ideia que o autor traz fala de reconciliação. Se é possível essa reconciliação, ok. E essa reconciliação também não quer dizer conviver, né, com a pessoa ou com a situação em si que lhe foi causado um sofrimento. Né? Mas a partir do momento que você tem essa reconciliação nesse sentido de liberar essa energia,
né, de trabalhar esse perdão recíproco, é um passo muito grande. E a gente sabe que, assim, no nosso sistema evolutivo ainda nesse planeta, tem muitas coisas que a gente tem muito que aprender, né? A Rita até colocou lá, será que eu faço certo? Pois é, Rita, põe a mão na sua consciência, será que você faz certo? Né? Eu não posso ficar falando, né, gente? Porque a pessoa é amiga, a gente conhece, a gente fica dedurando as pessoas aqui ao vivo. A gente fica aqui dedurando as pessoas ao vivo. Não quer entregar, mas tá entregando. Tá entregando. Sim, né? Essa é uma pessoa que eu conheço que realmente ela tem uma grande capacidade de perdão, nesse sentido. Demora-se uma reconciliação, mas quando reconcilia tá tudo bem e não tem esse ressentimento, né? Então, e outra coisa também, esse ressentimento, essa mágoa, essa questão que fica, são as energias que acabam nos prejudicando na saúde, né, Soninha? Exatamente. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. É isso mesmo, né? Quando a gente fica remoendo essa situação do passado, carregando essa dor, quando a gente se apega excessivamente àquele fato, né? O que é tão complicado dessa situação? Quando eu não faço essa entrega, não consigo me desapegar. Quando eu fico apegada ao fato, eu tenho duas possibilidades. Então, se eu fui a agressora, né? Eu fiz algo e não pedi perdão. Eu entro numa esfera de medo. Necessariamente. E isso é muito complicado. Por que eu entro nessa esfera de medo? Porque ou eu vou ficar com medo de ser descoberta, né? Então, assim, eu não tenho a menor intenção de pedir perdão mesmo, mas vai que alguém descobre. Ou, não, eu quero, até quero, mas eu não tenho coragem de ir, falta coragem, né? Se falta coragem, eu fico com essa coisa do medo, né? Corroendo aqui dentro. E aí, esfera de medo, a gente já sabe, já falou de frequência, né? O que é você vibrar em medo, quantas coisas acontecem, o quanto o nosso corpo somatiza nessa frequência. Então, já tá totalmente errado, né? Se eu fui agredida, então, assim, eu estou exigindo perdão de alguém que não veio me pedir perdão, e eu fico martelando naquela situação, né? Não saio daquele lugar. Muito comum, né? Me magoou, eu tenho que vir aqui me pedir desculpa. Não, veio, conversou comigo, mas não pediu desculpa. Aí você fica cobrando aquela desculpa, aquele perdão. Solta. Pessoal chegando mais aqui, Lurdinha chegou, boa noite, Lurdinha. Val entrou, quem mais entrou aqui que eu não tinha falado ainda? Ana, boa noite, Silvinha, bem-vindos. Todo mundo que chegou aí que eu não falei o nome, boa noite. Mas é exatamente isso. E foi por isso até que eu trouxe essa analogia no começo ali, né? Que, para mim, essa capacidade de perdoar é o que separa a gente da nossa infância e adolescência da vida adulta, né? Por quê? E tô falando até de uma vida adulta saudável. Então, assim, como que eu faço para minha vida ir para frente, para eu prosperar financeiramente, para as coisas acontecerem, para eu ter um relacionamento saudável? Eu preciso aprender essa coisa, né? Esse perdão, esse desapego. Porque a primeira esfera era eu sou o agressor, não vou pedir perdão, então eu fico vibrando em medo. A outra possibilidade, eu fui agredida, eu sou a vítima. Enquanto eu estou apegada, eu não consigo fazer essa entrega, né? Tipo, tá bom, vou seguir, aconteceu, não dá para mudar o que foi lá no passado, mas eu vou seguir minha vida a partir de agora. Eu fico nessa posição de vítima. E aí, posição de vítima também não sai do lugar, né? Vítimas não prosperam, vítimas, as coisas não dão certo, vítimas não têm bom relacionamento. Porque eu fico o tempo todo buscando alguém para acusar, né? E aí, às vezes eu até saio da pessoa exatamente. Então, assim, às vezes o problema aconteceu lá atrás com os meus pais, com um dos meus pais. E aí eu não perdoo, mas aí eu caso. Eu agora sou uma adulta, não faz sentido eu ficar cobrando do meu pai, mas aí eu me boto nessa posição no meu casamento, né? Eu transfiro essa responsabilidade do meu pai para o meu marido. Ou lá no trabalho, eu identifico um chefe, uma chefe, alguém que é superior a mim, com essa figura paterna ou materna. E eu continuo nessa cobrança, nessa acusação, né? E aí lá por trás, o que é que tem? Tem uma criança ferida, tem alguém que não conseguiu soltar essa energia, né? Não conseguiu perdoar, não conseguiu liberar. A criança birrenta. A criança birrenta, gente. É a criancinha, né? Cobrando
a justiça, né? Que nem Exatamente. sempre é a E aí, justiça. é uma coisa que eu achei super interessante, né? Esse autor ele também traz algumas características de limites do perdão, né? A gente sabe, já falou no começo, não é tão simples, né? O perdão não é tão simples quando a coisa é um pouco mais extrema, né? Quando a dor bate um pouco mais forte. E aí ele colocou assim 4 questões que eu acho importante trazer para vocês, né? Desses limites do perdão. Então, primeiro, o perdão não chega tão facilmente. Segundo, o perdão não remove todas as consequências dos erros do passado, que é o que a Sonia está dizendo agora. Não tem como você mudar o que aconteceu contigo. Né? Não posso mudar o que aconteceu comigo, mas eu posso mudar o que eu vou sentir, de que maneira que eu vou agir com o que fizeram comigo, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Né? Outra questão, o perdão não restaura a confiança de imediato. Gente, pior questão para destruir qualquer tipo de relacionamento, amizade dentro da família, né? Quando tem alguma questão que interfere na confiança. Por mais que exista o perdão, né? Esse processo desse resgate da confiança é um dos mais demorados que existe. Porque querendo ou não, mesmo, né, mesmo você perdoando, né? Demanda um tempo ainda para você voltar a confiar na pessoa, né? Então, todos os relacionamentos passam por isso. Então, é uma das questões que, né, é um dos limites do perdão. Te perdoei e ainda tem aquela sensação do medo de você perdoar e a pessoa repetir o mesmo erro. Né? Ainda tem essa questão ainda por trás. E outra questão que ele coloca como limite do perdão, que o perdão não apaga a lembrança. Não é porque você perdoou que você esqueceu. Né? O que a gente fala assim, quando a gente está no processo de cura, é quando você lembra e não dói. Né? Aí você realmente conseguiu atingir esse perdão. Né? Como a Ritinha falou assim, não guardo mágoa, não guardo ressentimento. Tem pessoas que dizem que perdoam, mas quando toca no assunto... Ou não, né, Silvia? Às vezes passa um relacionamento aí 20 anos de casado e 20 anos jogando na cara do cônjuge aquele deslize, né? Então, assim, será que perdoou, né? Porque uma coisa é dizer assim, vai levar um tempo para restaurar a confiança, mas quando eu de fato perdoei, eu estou aberta à restauração dessa confiança. Então, é o confiar. E aí eu vou testando, se acontecer de novo, opa, daí eu preciso saber o meu limite também nesse confiar. Mas agora eu dizer que perdoei. E eu continuo nessa postura de insegurança, né? Então, assim, qualquer coisa. Isso é, assim, casais, né? Banal também. Checar celular, rastrear, ver o que tá fazendo, seguir. Gente, aí, peraí, perdoou ou não perdoou, afinal de contas, né? Então a gente precisa se posicionar em relação a isso. Agora, assim, não tem condição de eu perdoar de fazer essa restauração, essa reconciliação do relacionamento. Então se posicione dessa forma, diga, olha, escolho deixar com você o que é seu, pego a minha parcelinha e sigo adiante, né? Não tô saindo desse barco porque essa canoa já tá furada, né? Não faz sentido para mim reconciliar ou restaurar essa relação. Eu preciso seguir adiante, né? Então, e aí é essa questão, né? Falar depois desse perdão sem amargura, né? Conseguir trazer. Libertar essa raiva, né? Praticar esse perdão com um pequeno gesto também é uma questão que ajuda muito. Lidar honestamente com seus próprios erros. Porque quando a gente, né, acontece alguma situação, né, e que alguém desagrada alguém, mesmo dentro do relacionamento, né, então às vezes as pessoas têm essa coisa muito é um assunto bem delicado, Surama, muito bem isso mesmo, de trazer essa responsabilidade para uma das partes, né, todo relacionamento ele é composto, né, de 2 pessoas pelo menos, né, então parcela de responsabilidade é 50% cada um, né, não existe total culpa de um, total culpa de outro. Né? Então, esse perdão também, ao mesmo tempo que você perdoa alguém, você também precisa se perdoar para poder conseguir chegar nessa reconciliação. Né? Aí que ele traz para a gente como a entrega, né? Para esse perdão acontecer, o confessar, que é confessar a sua parcela de responsabilidade. E aí tem uma outra questão. Só puxar um pouquinho essa questão do confessar, né?
Como é importante a gente reconhecer e como fica mais fácil perdoar quando a gente chega nesse ponto, né? De reconhecer que nada na nossa vida acontece por acaso, né? Então, assim, eu não, assim, quando eu assumo essa posição de confiar que eu nunca sou vítima de nenhuma situação, mas você consegue olhar para a relação, para o que aconteceu em qualquer situação. Então, eu fui traída, ou assim, a pessoa foi grosseira comigo, e eu penso, olhar para mim mesmo e pensar qual parte de mim fez sintonia com isso? Por que que eu precisei passar por essa situação? E aí é perguntar até chegar na resposta. Aí, opa, não, peraí. Eu precisava passar por isso. É um aprendizado necessário nesse momento. Então, vou pegar aqui minha bagaginha, o meu 50%, porque eu sempre tenho 50% em tudo que acontece, e aí eu consigo seguir, né? Aí eu consigo tomar a decisão se eu vou perdoar, reconciliar ou não. Eu vou só entregar, eu vou sair dessa esfera de raiva, vou olhar para o outro sabendo que o outro, ainda que é agressor, ele tem os motivos dele, ele tem as fraquezas dele, ele tem o processo dele que ele está vivendo nesse momento. Faz sentido para mim continuar, tentar reatar? Não, não faz. Não, então, o meu caminho é esse desapego, é deixar isso para lá. Vou me curar aqui dessa raiva, vou transmutar essa raiva, vou expressar essa raiva, porque sim, a gente tem o direito de sentir raiva, né? É uma parte do processo, eu não consigo perdoar sem expressar essa raiva que está aqui dentro. Quanto mais eu prendo essa raiva, mais difícil realmente superar essa fase. E aí eu faço o movimento necessário na minha vida para seguir, né? Aí eu consigo ir pro passo 3, Shirley. Vamos. Que é a questão do ser indulgente. O que é ser indulgente? Soninha, explica pra gente essa questão de se tornar indulgente. O que seria isso? Né? É um passo necessário para o perdão, porque essa indulgência é eu conseguir olhar para o outro, reconhecendo as fragilidades dele e o porquê ele está tomando aquela atitude. Então, se ele foi grosseiro comigo, talvez ele não esteja num dia bom, talvez eu tenha feito alguma coisa com ele em outro momento, ele já estava com essa raiva e nesse momento ele expressou essa raiva. Talvez, sei, ou ele me traiu. Ok, por que é que ele está me traindo? O que é que ele está buscando nesse relacionamento que eu não tenho oferecido para ele? Ou onde foi que nós nos desencontramos a ponto de estarmos focando Procurando para outra fora pessoa. e não aqui dentro do nosso relacionamento? Sabendo que os dois têm parcela. O relacionamento nunca é feito de um só, nunca um só é totalmente responsável por dar certo ou dar errado. Então, se está dando errado, desde quando está dando errado? Será que já há bastante tempo eu tenho sinais de que isso não está dando errado e eu preferi ignorar? Então, quando eu começo a olhar para isso e falo, cara, ele foi fraco, ele foi mau caráter, mas é o processo dele. Então, essa indulgência é olhar para o outro e saber, poxa vida, é dele, né? E É, foi uma a fraqueza, parte, foi... a parte mais mas difícil é olhar sem julgar, olhar sem julgar, né? sem condenar. É difícil, né? Porque, na verdade, é isso que a gente está trazendo, gente. É assumir a responsabilidade, 50%, 50%. Toda e qualquer situação, todo e qualquer relacionamento que vai exigir um movimento de perdão, é necessário olhar pelas duas, né, via de mão dupla, tanto da pessoa que fez quanto de você. Então, o ser indulgente nesse sentido aqui que a gente está trazendo é olhar sem condenação, sem julgamento. Né? Receber, entender. Isso nós falamos também na live passada em relação à gentileza, que a gente vai falar também sobre a cortesia. Quando você recebe, né, uma pessoa que vem com uma atitude mais rude para você, que vem com um comportamento mais agressivo, lembra que todas as pessoas estão passando pelos seus processos. Todas as pessoas têm questões a resolver. Né? Então, quando vem para você de uma certa maneira, muito agressiva, não é com você especificamente. Né? Então, essa questão do perdoar. Tem gente que tem a coisa do bateu, levou. Né? Do mesmo jeito que vem, volta. E às vezes não é assim. Talvez você possa ser o próprio espelho de transmutação para essa pessoa relaxar e conseguir olhar para os processos dela. Né? Hoje, especificamente, eu recebi uma família que eu queria muito conversar com a mãe. Eu queria conhecer a família para poder entender o comportamento do pequeno. Né? E ela sempre ligando, sempre dando desculpa. Eu falei, olha,
Eu não quero conversar com você para reclamar do seu filho, não é essa a questão. Eu preciso te conhecer, vamos entender o que está acontecendo, para a gente poder se ajudar. Nossos comportamentos interferem no comportamento das crianças. Qual é a dinâmica que essa família está vivendo? Né? Então, trazer a pessoa, desarmar as pessoas, né? Trazer a coisa de uma forma mais leve. Para as pessoas até tomar a responsabilidade da própria vida. Né? É sempre nessa questão do julgamento. A gente tem muito essa cultura da discussão, né? do julgamento, dessa coisa de tudo é muito na hostilidade, na raiva. Né? Então, para quem está nesse processo de expansão de consciência, principalmente em relação ao perdão, você tem que levar isso para todas as áreas da vida, em todos os relacionamentos. Né? Até no processo de atendimento com o seu cliente, com a pessoa que você vai atender. Né? Porque é trazer essa outra frequência desse perdão. As pessoas precisam tomar a responsabilidade da própria vida. Né? Então, faz parte desse processo de perdão. E se perdoar, porque aí quando você vai apontando, no caso eu fui, né, trazendo quais os impactos, né, da vida familiar, na vida da criança, a pessoa começa a tomar a responsabilidade. Opa, então, sem culpa, sem julgamento. O que a gente consegue melhorar daqui para frente? Né? Porque o processo de perdão, gente, não é só para o outro, mas também para nós mesmos. Errei, falhei, né? Cometi determinado delito, e agora? E aí a gente vai falar também essa coisa assim, a oposição do perdão também é o medo. Esse medo eu achei fantástico, né? Porque faz muito sentido, né? Nesses, assim, como eu coloquei antes, quando eu não perdoo, eu necessariamente vou estar vibrando em medo. Ou é medo de ser descoberto, ou é medo da reação do outro quando eu pedir perdão. Será que ele vai me perdoar? Será que ele não vai me perdoar? Será que ele vai ser agressivo? Não vai ser agressivo? Então, assim, não tem como eu não viver, não exercitar esse perdão e sair totalmente dessa frequência de medo, né? É muito difícil. Até o próprio medo de assumir a responsabilidade. O medo de assumir a responsabilidade, exato. E aí, o que eu acho mais lindo disso? Que qual é o oposto do amor? Quem está acompanhando a gente vai sempre já sabe. Sabe, né? Então, assim, eu não tenho como amar verdadeiramente sem exercitar o perdão. Sem pedir perdão quando eu cometo algum erro, alguma falha, e sem perdoar o outro que eventualmente falhou comigo, né? Eu preciso trazer esse exercício para o meu dia a dia. E aí, Shirley, é interessante assim, como dentro do processo terapêutico, e assim, não pensem que é um exercício aí para quem eu nunca fiz uma terapia, nunca tô sem consciência totalmente, mas não, nós estamos todos os dias, né, tipo, há anos passando aí por processo terapêutico, atendendo pessoas, e a gente sempre está se deparando com novas situações que, às vezes, coisas lá do passado que eu ainda não perdoei, que eu nem achava que estava carregando isso, mas eu estou carregando e está pesado, e às vezes bate em alguns gatilhos, né, e vem aquele peso de novo, então eu preciso olhar para isso, preciso saber o que é que eu estou carregando, a quem eu não perdoei, a quem eu não pedi perdão, que ainda está pesado aqui, né? E o processo terapêutico passa necessariamente por isso. Ou é eu me perdoar por algo que eu fiz ou deixei de fazer, ou é perdoar o outro em relação a algo que me fez, algo que deixou de me fazer, algo que eu achei que era importante em algum momento e que não foi atendido. Então, assim, é muita coisa. A Surama colocou aqui, ó, é tipo, sempre queremos que o outro se coloque no nosso lugar e que o outro consiga sentir a dor que nos causou. Mas nos custa muito colocarmos no lugar do outro e conseguir entender por que o outro fez algo que nos machucou. Perfeito. É exatamente isso. A nossa dificuldade, né, de ser empata nesse sentido. Né? Acontece muito. Mas nós temos algumas opções práticas aqui que eu vou trazer para vocês agora. Vamos pensar, né, de uma maneira. Como que eu posso tentar, pelo menos, pensar sobre isso na minha vida? Como que eu posso, de repente, trazer uma tentativa? Tem uma questão que eu não consigo exatamente resolver ainda. Sempre coloco ainda, gente, né? Tudo é possível. Estamos em processo evolutivo, né? Ninguém não é... Essa coisa de pau que nasce torto, nunca se endireita é mentira, entendeu? Dá para endireitar. Dá, né? Sempre dá. Sempre dá, sempre dá.
Então vamos lá, olha, eu vou trazer para vocês 3 opções práticas aqui, né? Sugestão também do nosso autor aqui, e eu achei super interessante. Então, assim, para reflexão aí de vocês. Pense numa ofensa que você sofreu e que criou uma barreira que ainda permanece nesse relacionamento. Acha-se o ponto, você se acha capaz de perdoar essa pessoa? Qual o passo que você deve dar para ter uma conversa afetuosa com ela e buscar a reconciliação? Só um ponto para você pensar. Hoje, até na preparação com essa live com a Sônia, eu fiquei pensando, tem uma questão aqui que ainda não consigo, mas vamos pensar formas disso acontecer, né? Gente, se tá difícil no começo, o fato de você querer já é um movimento. Já é um movimento. A intenção. O querer, o querer já é o primeiro passo. Começa o movimento, né? Já Começa o ofendeu movimento. alguém? A ofensa permanece como uma barreira entre vocês? Como fará para diminuir seu erro e pedir perdão à pessoa ofendida? Tcharam! Exatamente. Eu acho que talvez essa segunda questão vai pegar um pouquinho no fato de você admitir. Como que você vai fazer para admitir o seu erro, pedir perdão? Olhar para a gente. É o convite a se olhar. Né? Que às vezes você fala assim, é porque fulano não me perdoou ainda, não sei. Será que você foi honesto o suficiente de trazer, né? Admitir. E essa coisa de já ofender o outro, às vezes a gente parte do nosso filtro e não do filtro do outro, né? E às vezes eu tô ofendendo a partir de algo que para mim é natural, mas eu preciso ter esse olhar para o outro. E aí, assim que eu percebo que, opa, causei um constrangimento, eu preciso ir até essa pessoa e me desculpar na proporção, né? Uhum. Gente, e vou falar assim, né, de experiência mesmo da minha vida prática, né? Quem já me acompanha aqui um tempo já sabe que eu sou gestora de escola. E às vezes você passa numa situação, né, tipo, por desatenção, você fala alguma coisa e sai. E aí tem uma daquelas pessoas daquele grupo, né, do meu grupo de professores, que tipo, ficou ofendidíssima com aquilo que eu falei. E de repente você nem falou por mal. Mas percebe a nossa desatenção. Então, assim, olhar, reconhecer, pedir desculpas, né? E tentar compreender o que afetou aquela pessoa. Admitir o próprio erro e se reconciliar. É uma das opções. E aí, a terceira opção prática que ele traz... Vai responder o que a Surama está perguntando aqui no chat. Como perdoar quem não pede perdão? Pense em alguém que se recusa ou seja incapaz de admitir que o te prejudicou. Essa questão, Surama. Você acha possível desapegar-se dessa pessoa e desvencilhar-se da raiva? Ou seja, tem situações em que a pessoa que te ofendeu, que te machucou, que te magoou, não vai te pedir desculpa. Agora é o movimento, cabe a você desapegar da pessoa e da situação, né? Quanto mais você fica remoendo, ressentindo, quem você está prejudicando é você mesmo, né? Então esse é um processo de perdão que talvez exija um pouco mais de esforço da sua parte. É isso aí, Mas o desapego. Então, assim, eu não sou obrigada a conviver com alguém que me machuque e não reconhece o próprio erro. Mas eu preciso saber a hora certa de deixar essa pessoa ir e trabalhar em mim esse sentimento que ficou, essa raiva, compreendendo que o outro fez o que fez porque está no processo dele. Considerando que eu carregar isso vai fazer mais mal para mim do que qualquer outra coisa, então que isso não faz sentido mais. E aí você vai deixando tudo isso, né? Mais um ponto que eu achei bem legal aqui sobre o perdão, né? Como seriam seus relacionamentos se você, primeiro ponto, acreditasse que raiva e amor não são incompatíveis. Né? E às vezes, em relação aos pais principalmente, né? É difícil a gente admitir que tem raiva. Né? E às vezes a gente tem raiva das atitudes, do comportamento, de algo que nossos pais fizeram. Mas eu ter raiva não significa que eu não ame. E a gente passa a vida policiando essa raiva, controlando, engolindo essa raiva, somatizando no corpo, porque, não, mas eu amo meu pai, como eu posso ter raiva de alguém que eu amo? Gente, pode.
né? Não são Olha, incompatíveis, né? E aí fica mais leve perdoar, porque se eu não posso sentir raiva daquilo, eu não posso tentar me reconciliar de forma alguma, porque eu não posso olhar para isso como algo, né, que me machucou, que me feriu. Segundo essa, ponto, essa repressão dos próprios sentimentos dificulta o processo de perdão. de perdão, exatamente. Tomasse a iniciativa de buscar a reconciliação, em vez de deixar aumentar o ressentimento. Imagina como Terceiro ponto, seria. como seria Como meus seria. relacionamentos se aprendesse quando é hora de perdoar ou desapegar-se do agressor e soubesse quando agir de uma forma ou de outra. E o limite está muito dentro do que a gente exerce, né? O que a Silvia colocou aqui? Desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu. Deixa eu só entender, Silvia, você tinha colocado alguma coisa antes? Não, a Silvia trabalha comigo. Tá tudo bem, meu. Tudo bem. É um pedido de perdão público. Público, público. Certo. Mas às vezes ainda que você não saiba exatamente o que foi, né? Então você percebeu um clima, uma sensação estranha, poxa, gente, desculpa, talvez eu tenha falado alguma coisa que ofendeu alguém aqui dentro, né? Tá tudo, né? Peço perdão. Gente, eu estou muito assim, essa coisa de perceber o clima, Soninha. E eu vou atrás delas mesmo. A Silvia é uma das minhas professoras. Eu vou atrás Deixa dela, tá comigo. tudo bem? Tipo assim, se foi comigo, né? Alguma coisa que eu tenha falado. É o Então você momento, já está né? exercitando o próximo ponto. Bora. Como seria seus relacionamentos se você admitisse seus erros imediatamente para dar ao outro a oportunidade de praticar o perdão? Não deixe para mais tarde, não perca a oportunidade, né? Sentiu desconforto, sentiu que fez algo que não foi legal para o outro, peça perdão imediatamente, né? Ou como seria seus relacionamentos se você tivesse uma atitude de amor verdadeiro para com aqueles que ofenderam e adotasse o perdão como um estilo de vida? É uma decisão, né? Eu decido perdoar. Ainda que tenha me machucado, me ferido, mas isso não faz sentido para mim carregar esse peso desnecessariamente. Pois é, e o nosso convite para vocês venha, né, fazer do perdão também como esse estilo de vida. Né? Nossa pedagogia do amor está muito nesse sentido, assim. Cada semana é um convite para vocês repensarem alguma coisa e trazer isso para a vida cotidiana, trazer para a vida prática. Né? A gente está buscando deixar a nossa vida de uma maneira mais leve, né? Entendendo, sim, nós passamos por vários processos de dor e de ressentimento, de situações N's que, né, possam nos deixar essa sensação. Mas a ideia aqui é sempre trazer um ponto de solução, né, para a sua vida prática. Então, quanto mais você pratica essas ações que estão dentro das características do amor genuíno, né, mais leve se torna a sua vida. Né? Isso Então, aí. como eu falo assim, quem não tem condição ainda de fazer terapia com a gente, acompanha o nosso canal, que é toda live é terapêutica. Já traz muita cura, muita reflexão, né? A Márcia Exatamente. colocou aqui, ó, na oração do perdão eu tenho dificuldade de falar ter nutrido ódio e mágoa dos meus pais. É isso aí, Márcia, é olhar para... Talvez você tenha uma crença dentro de você de que eu não posso sentir ódio, sentir raiva, independente do que eles tenham feito para mim. Porque criança não tem voz, não tem vez, né? Sabe lá quantas vezes ouviu isso ao longo da vida. E a gente vai guardando isso pra gente. Então, se eu não posso sequer sentir, eu não me permito, eu não me dou o direito de sentir essa raiva. E aí eu não expresso essa raiva, eu não trabalho essa raiva e isso vai acumulando, né? E aí, ainda quando eu sou convidada a liberar esse sentimento, eu não consigo nem falar, né? Eu não consigo nem colocar pra fora isso. A Silvia está dizendo que eu falo um pouco demais na escola. Não, todos nós, gente. Quem trabalha em escola aqui só fala, fala, fala. Pedindo perdão, né? É isso. Podemos passar para a próxima temática, Soninha? Vamos lá, falar um pouquinho agora de cortesia. Cortesia, eu achei a definição dele fantástica. É muito simples, é muito fácil, gente. Todo mundo sabe fazer isso. Tratar os outros como amigos. Né? Como seria se você começasse a tratar todo mundo como seus amigos, né? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, como Como seria? seria? Vamos É fazer o um belo teste? convite. É um belo convite. É um belo convite.
E aí, uma coisa que eu achei super interessante ele coloca, né? Cortesia é você estar aberto às novas amizades. Nesse tratamento com as pessoas, né? É incrível, assim. Quando você traz essa abertura, né, para conhecer. Gente, não é fácil, a gente sabe que, né, muitas pessoas têm perfis diferentes e tudo bem, ok? Né? Mas quando você recebe uma pessoa que você não conhece, né, e você trata, né, com sorriso, o que eu posso te ajudar, vem com essa jeito, essa maneira mais cortês de lidar, o quanto que muitas questões já se resolvem ali. Né? Quem trabalha com atendimento ao público, então, Já desarma, né? desarma, já traz outra frequência, né? E a gente tem mania de confundir a questão da cortesia com a educação. Né? A educação, gente, ela tem que estar presente em todas as situações. Nós já falamos disso, né, na gentileza, também a gente tem, né, a educação também na cortesia, mas essa abertura, né, é o que é o diferencial. Tratar com a pessoa que você recebe como um amigo traz uma frequência de alegria. Né? E o que a gente mais consegue resolver questões, trazer uma boa energia, uma nova vibração, é nessa frequência dessa alegria, trazer. Né? Essa maneira cortês de lidar traz traz um diferencial para qualquer relação, né? Qualquer tipo de relacionamento, de um atendimento a uma formação de uma amizade, realmente, dentro dos relacionamentos. Tem relacionamentos que começam de uma forma cortês e a gente vai perdendo um pouco a mão, né? Acontece quem está muito tempo junto. Quem é próximo, né? Trânsito. Não, É difícil, né? trânsito é a prova. Gente, ó, o trânsito. Teve uma situação bem recente que eu, saindo do mercado, sai numa avenida bem movimentada, né? E fiquei tempo esperando e os carros vinham rápido. E é uma avenida que tem um outro fluxo entrando. Então, quando fechava o semáforo e segurava os carros, o outro fluxo vinha e o povo sempre acelerado e passando. E aí, naquele dia, eu me dei conta de que eu faço a mesma coisa. De que eu venho acelerado, eu não venho cuidando, né? Tipo, será que tem alguém ali querendo sair? E era uma situação até perigosa, porque tinha outros carros estacionados na avenida, você não tem a visão completa da avenida. Então, quando a pessoa vem naquele ritmo de 60 por hora, né, ali, você não tem a vez e às vezes precisa, tipo, você vai entrando, né, naquele fluxo. E eu nunca tinha percebido que eu passo ali daquele jeito, tipo, é uma avenida, mas ali é uma saída, e assim, então, aí entra essa cortesia, né? De você perceber a necessidade do outro. Então, assim, tem uma vaga, às vezes tem uma pessoa ali, uma situação que já pergunta, né? Você para fazer a baliza, alguém vem de trás e entra de bico, né? Então, gente, né? Assim, é perceber que tem mais gente em volta, né? Que tem um movimento acontecendo e que talvez seja cortês eu dar a vez, né? E vai além até da educação, né? Mas sabe que tem uma coisa que é trazendo esses exemplos? Tem muita gente que fala assim, eu tô sendo passada para trás, eu tô sendo feita de boba, né? Tem essa confusão. Gente, é uma frequência que tem que estar em você, né? O que a gente está trazendo aqui é ganho de consciência para você repensar na vida como um todo, no cotidiano, né? Como eu sempre falo, assim, nós somos parte de um sistema, né? Um sistema que a gente fala do todo. A gente está aqui para aprender a amar, né? Aprender nos relacionar de maneira mais saudável. Então, quando você traz esses exemplos práticos assim da vida, a gente fica realmente repensando as nossas atitudes, né? O que eu estou fazendo em prol das outras pessoas? Tem gente que acha que, né, fazer caridade, ser cortês, ser gentil, é sempre uma coisa muito longe. Não é, gente. A gente está trazendo exemplos da vida prática. Né? Vamos fazer o teste para o pessoal se identificar aí? Vamos fazer um teste, gente. Pega aí o papel, uma canetinha, coisa rapidinha. Isso aí, eu coloco no chat aí sua resposta também para a gente. Só para a gente ter uma noção aqui. Esse testezinho, gente, é bem rápido. Então, quem for colocar a resposta, coloca ali a opção, né? Para todas elas, a nota vai de 1 a 5. A escala de 1 a 5, sendo 1 o mesmo que raramente e 5 normalmente. Então, as 5 afirmativas que a Shirley vai trazer agora, coloca aí no chat se você raramente faz isso ou se você normalmente faz isso. Né? Vamos lá fazer o testinho? Vamos lá. Primeiro testezinho do ser cortês. Eu envio cartões de aniversários ou bilhetes de agradecimento. Você faz isso? Se for raramente, você coloca 1. Se for frequentemente, você coloca o 5. Faça aí a sua pontuaçãozinha.
Vou aqui fazendo a minha. E aí, assim, enviar cartões, né? A gente pode falar um postzinho de aniversário, uma mensagem no Facebook, uma mensagenzinha no Instagram. Você tem, né, esse costume de mandar um feliz aniversário, agradecer, de repente, um presente, uma lembrancinha que você ganhou, recebeu, né? Você devolve um agradecimento. 1, raramente. 5, frequentemente. Questãozinha número 2. Gosto de procurar formas de ser educado com os outros. Tem gente que não gosta nem de falar com as pessoas. Tudo bem, gente, né? Tá tudo certo. Aquela pessoa que senta no ônibus assim, não quer nem conversar com quem tá do lado. Acontece. Né? Então, assim, gosta de procurar forma de ser educado com os outros? Se raramente, número 1. Se frequentemente, se você gosta, põe aí o número 5. Questão 3. Mesmo quando alguém me dá algo de que eu não preciso, reajo com gratidão genuína. Você agradece, mesmo que a pessoa fez alguma coisa, você fala assim, não precisava. A gente sempre tem essa mania de falar, não precisava. Né? Mas você agradece ou você só fica no não precisava? Tem gente que até recusa. Né? Como é que é isso para você? Raramente você agradece nessa gratidão genuína ou frequentemente você tem essa gratidão genuína. Tem uns 5 subindo aí. Tá lindo. Opa! Tá lindo. Questão 4, que é o que a gente estava acabando de falar da família, né? Quando está muito perto ali. Eu me esforço para ser cortês com as pessoas mais próximas? 1, raramente. E 5, frequentemente. Normalmente, né, aquele filho, aquele irmão que está ali perto, você já descamba, já xinga, fala de qualquer jeito. Quem tem família grande, né, sabe o que é isso. A minha família sempre foi pequena, né? É um esforço com as pessoas mais próximas, aquele amigo mais próximo, né? Então, se você se esforça para ser cortês com as pessoas mais próximas, se frequentemente. 5, se raramente. 1. E a última questõezinha, procuro formas de ser cortês com pessoas que parecem estar enfrentando um momento difícil. E aí, né? Aquele povo que Aquela pessoa que chega com os cascos já, né? Com a 5 pedras na mão. Ou será que eu já ativo meu reptiliano e já vou também para cima, né? Bem quente que eu vou absorvendo. Então. E aí, assim, você vai colocar aí a sua quantidade, né? Soma seus pontos. E aí a gente vai trazer para vocês. Se vocês pontuaram aí de 20 a 25, você está no caminho de ser capaz de amar por meio da cortesia. Se for mais baixo, né, aí eu vou sugerir para você, nós já sugerimos que vocês procurem a ler o livro para entender um pouquinho mais sobre isso. Né? Porque aí fazer os exercícios, né? Não é só pegar o livro, mas fazer os exercícios com sinceridade, né? E aí ele termina assim, né? Porque a pessoa mais beneficiada pela cortesia com quem você trata os outros é você mesmo. Gente, tudo que a gente faz para fora, tudo que a gente faz para as pessoas, tudo que a gente faz para o externo, volta para a gente. Então, como é que você quer ser bem tratado se você não trata bem as pessoas? Como é que você quer ser acolhido nas suas necessidades se você não acolhe as pessoas? Né? Hoje eu gastei 20 minutos no telefone para tentar resolver uma questão no cartão de crédito. E aí, quando chegou numa atendente que não resolveu o meu problema. Eu vou brigar com a mulher? Não, né? Vontade mas tipo assim, não é nela o setor que vai resolver. Não ela adianta. Não tem obrigação, né, de lidar com a minha ira no sentido de eu falei, tá ok, muito obrigada, eu vou tentar mais meia hora. Ainda que o sistema seja muito ineficiente, não é aquela pessoa, né? Deixa eu só responder aqui, então, a Surama perguntou a última pergunta, Surama, é assim, ó. Procuro formas de ser cortês com pessoas que parecem estar enfrentando um momento difícil. Aquela pessoa que chegou grosseira com você, que tá... Eu consigo manter a minha postura de cortesia? Será? Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente já responde, né? A Marley tá perguntando o nome do livro. A capinha é esse aqui, né? O amor como estilo de vida. Então, altamente recomendável, gente, é um exercício. Já tô bolando um workshop para fazer aqui em casa com as minhas crianças, porque são ensinamentos que a gente precisa passar de pequeno, né? E assim, embora a gente já busque ter esse tipo de atitude, mas a forma como tá colocado no livro tá muito bonitinho pra gente organizar aqui e trazer essa consciência já para eles de pequeno, né? E é o que o autor coloca aqui também, né? Cortesia a gente ensina de casa, né? Ensina de pequeno.
porque a pessoa já começa, já vai para o mundo, já vai para a vida se posicionando dessa forma. E aí é uma questão que, assim, chama muita atenção para o nosso comportamento no dia a dia, né? O grande opositor da cortesia hoje, nos nossos dias atuais, é o tal do celular, né? É. A Quem pressa e não, o celular. né? E aí entra essa coisa do, às vezes com uma pessoa estranha de fora você não faz isso. Mas quando você tá com o marido em casa com os filhos, o filho tá falando uma coisa que é importante para ele, para você talvez não tanto, e você tá lá no celular respondendo mensagem. Tô falando de mim mesma, gente, eu faço isso, tá? E entra, então preciso me aprimorar nesse aspecto, preciso olhar mais profundamente para isso, né? Marido tá contando uma história, lá, lá, lá. Ah, só rapidinho responder. Então, assim, a cortesia é muito mais esse estado de presença, de olhar o outro que está ali com você naquele momento e trazer a consciência de que essa pessoa é importante para você naquele momento, né? Então, essa coisa do amigo, ser cortês, tratar a todos como amigo. Então, como você trata um amigo que você está com saudade, que você não vê faz tempo, que você conversa? É esse carinho, esse acolhimento, né, que realmente faz diferença para a pessoa que está ali na sua frente. Ele traz também seis opções, vamos colocar assim, 6 maneiras de você trazer essa cortesia para o seu dia a dia. Né? Então, a primeira seria o que a gente já falou muito, né? Falar com amor. Né? Traz uma amorosidade para as suas falas. Segundo, a gente acabou de falar do celular. Dê atenção. Né? Se coloque na posição de ouvir as pessoas. A gente está muito acelerado nessa questão, né, do dia a dia, da pressa, tudo tem que ser muito rápido, nosso tempo é curto, mas o fato de você ouvir uma pessoa é uma atitude cortês. Né? Então, ele traz essa amorosidade também para qualquer relação. Outra coisa, ouça para compreender, não para julgar. Tem gente que fica ali só esperando você falar. Aí, primeiro, tem a disputa de quem tá com a maior dor, né? Acontece que a pessoa tá te ouvindo e já tá pensando na dor dela que é maior que a sua, já para te devolver. Quer dizer, tente fazer essa escuta mais sem julgamento. Apenas receba e acolha, né? Eu tive uma grande amiga, tenho, que a gente está um pouco distante. E que nossa amizade começou assim. Né? Ela estava num dia muito difícil e não seria uma pessoa que eu falei assim, vai ser minha amiga, né? É uma pessoa mais velha, com outra experiência, não sei o quê. E aí eu fiquei perto dela por um período, ela começou a me contar um monte de coisa e eu assim, só ouvindo. Né? Então, às vezes, a pessoa precisa só de alguém para dar atenção. E hoje nós temos uma amizade aí de mais de 15 anos. Só para dar atenção. Ouvir sem julgar, né? Sem trazer a sua percepção exatamente. Gente, nem sempre a gente precisa ficar dando opinião nas coisas também, não. Terapeuta é terrível, né? Porque eu sempre gosto de trazer a questão da ordem da ajuda, né? Às vezes a pessoa tá te procurando só para conversar, para contar. E assim, no dia a dia, né? E aí, quando você é terapeuta, você quer trazer consciência, você quer falar para a pessoa o que está por trás, da onde que veio. E às vezes não é isso que a pessoa precisa, né? É só esse acolhimento, é só esse ouvir com atenção, né? Receber o que ela precisa compartilhar, enfim. Exatamente. Outra questão que ele traz como um exemplo aí de cortesia é não levantar a voz. A gente sabe que tem momentos que não é tão fácil, né? Mas tentar não levantar a voz, porque você perde a razão. Né? Qualquer discussão que você vai entrar, você está numa conversa, levantou a voz, alterou, tipo assim, você já perdeu o senso aí do limite. Né? Já passa da falta de cortesia para a falta de educação. E outra coisa que eu achei importantíssimo, até porque nós vamos entrar em período eleitoral também, isso acontece muito. Quando você vai rejeitar uma ideia, faça com respeito. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, gente. Fato. Né? Nós somos pessoas diferentes, com culturas diferentes, com visões diferentes, valores, enfim. Mas não quer dizer que você precisa rejeitar uma ideia de maneira hostil. Né? Você pode dizer, apenas não concordo com o seu ponto de vista. E tá tudo bem. Não precisa entrar em discussões homéricas por um ponto de vista diferente. Né? Isso acontece até com a gente como terapeuta assistido. Não é, Sônia? Rapaz! Não tem, né?
O assistido não concorda com a posição que o terapeuta traz para ele, porque nós somos espelhos, às vezes é só para mostrar qual é a versão da coisa. Né? Você não precisa tratar de maneira hostil por conta de uma discordância de ideias. De opiniões, né? De opiniões. Aí, mais um exemplo aí de cortesia, pedir desculpa quando necessário, já falamos bastante sobre isso. Outra coisa também, gente, que acontece muito, não fale pelo outro. Sabe aquela coisa que você tá junto? Eu tinha um pouco dessa mania, assim, né? Ah, então, porque aí a pessoa aqui também acha isso, pensa isso. Não, gente, fala pra você. Né? Fale por você, né? Seja cortês. Deixa a outra pessoa expressar a vontade dela. Não se coloque na frente da pessoa colocando o que ela pensa, o que ela acha, colocando palavras na boca da pessoa. Não é bem por aí. Né? Ser cortês também exige um pouco de atenção nesse sentido. Outra coisa importante, peça, não ordene. Enquanto mãe, a gente faz muito isso. Estou mandando. Gente, enquanto chefe, eu não faço. Porque eu sou adulta e você é criança. Enquanto chefe também, não sou assim. Né? Tá aí minhas professoras podem dizer, não sou. Peça, né? Mesmo que assim, que seja um pedido meio que eu quero que seja assim, mas você Meio pode que conduzir. você não tem opção. Estou pedindo. A sua única opção é essa. Mas opção é essa. Né? Mas aí tudo volta na primeira questão, né? Falar com amor. Depende da maneira com que você coloca. Né? Aí uma coisa que eu achei, Soninha, e depois você pode me dizer sobre isso. Ele coloca também uma das questões elogie antes de pedir. Então, principalmente nos relacionamentos, né? Principalmente no relacionamento de casal, você vai pedir uma coisa, elogia, né? Tá tudo bem? Nossa, minha esposa que cozinha tão bem, a comida tá tão boa. Você pode fazer isso para mim? É uma forma de convencer as pessoas. Assim, para mim, esse ponto é um pouco controverso, porque eu me sentiria assim, tipo, que manipulada. Esse comportamento fica meio assim, né? Meio engessado. Acho que tem que ser uma coisa espontânea, mas é muito do adquirir o hábito de elogiar. Então, assim, eu preciso de alguma coisa, mas, poxa, o que é que essa pessoa já fez por mim? O que é que, né? Como foi o dia dela, né? Quando eu me interesso verdadeiramente pelo momento da outra pessoa, fica mais fácil achar alguma coisa para elogiar, né? E não precisa ser necessariamente nesse contexto, porque o que acontece às vezes assim, ó, só elogio quando eu quero alguma coisa, né? Então, muito mais o desenvolver o hábito do elogio, de olhar e valorizar o que essa pessoa tem feito de bacana, né, no dia a dia. E quando eu adoto essa postura, eu já vou trazer aqui como seriam os seus relacionamentos ser. Fica natural, né? A Surama tá colocando, tem gente que acha isso manipulação. E se for nesse contexto, eu só elogio quando eu preciso de alguma coisa, fica manipulador, que é um jeito muito fácil de conseguir o que eu quero da outra pessoa, né? Eu elogio, a pessoa fica toda, ai, nossa, quando eu sou importante, vou lá fazer o que ele precisa, né? Então, assim, tem que ter uma mediação aí nesse contexto, né? Vamos lá trazer como seriam os relacionamentos. Se você tratasse cada pessoa como um amigo em potencial. Pensem nisso. Como seria, né? A vizinhança, a pessoa que varre a sua rua, né? O porteiro do prédio. Você se abrir para essa possibilidade de olhar essa pessoa, nossa, qual é o momento da vida dela? O que ela está passando? Será que ela está num dia bom, num dia ruim? Será que tem algo que eu posso contribuir nesse momento da vida dela? Né? Segunda possibilidade, como seriam os seus relacionamentos se você escolhesse, em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, ter palavras e atitudes que demonstrem o valor de cada uma? Aí entra o elogio, né? Então, ainda que eu não precise de mais nada, né? Não estou pedindo nenhum favor, mas assim, qual é o valor que essa pessoa tem para mim? Que valor ela agrega na minha vida? Né? E aí eu consigo agradecer, aí eu consigo tornar isso mais espontâneo. Aí esse elogio vem com sinceridade, vem com honestidade. Isso. Ele vem de forma... Como seriam seus relacionamentos se você acolhesse os atos de gentileza e generosidade com doçura e gratidão? Porque, às vezes,
é difícil receber também, né? Quando eu tô muito fechada para receber, quando eu tenho. é, E aí, assim, eu já fui vítima de manipulação. Então, qualquer coisa que fazem para mim, ou qualquer elogio que eu recebo, eu já acho que estou entrando nesse contexto, eu já fico nessa defensiva, né? Então, como seria se eu começasse a acolher e saber que talvez essa pessoa só esteja interessada em quem eu sou de verdade, talvez essa pessoa só queira uma proximidade para ter um amigo a mais, talvez, quem sabe, né? Como seria? Como seria seus relacionamentos se você empregasse sempre palavras gentis, mesmo com aqueles de quem discorda? Então, eu, assim, meu posicionamento é totalmente diverso do seu, mas somos amigos, né? A gente pode conversar como adultos. Eu posso expor meu ponto de vista, você expõe o seu, a gente talvez concorde, talvez discorde, mas tá tudo bem, a amizade é a mesma, né? Como Exatamente. Já seriam vou os seus. falei, não precisa ser hostil, né? Para discordar de ninguém. Para discordar, isso aí. Como seriam os seus relacionamentos se você aprendesse a praticar pequenos gestos de cortesia com aqueles a quem mais ama? No seu dia a dia, pequenos gestinhos de cortesia, bem bonitinho, né? Um carinhozinho, uma atenção, um elogio sincero, sem manipulação, mas trazer isso para os nossos dias, dia a dia, né? Então, fica aí o convite. Vamos praticar todos esses, como seriam seus relacionamentos, se tentar gerar relacionamentos mais saudáveis, tentar olhar para o nosso comportamento no dia a dia, percebendo cada um desses pontos que a gente está trazendo nas lives, né? Será que eu estou já nesse caminho? Será que eu preciso me trabalhar em relação a isso? Né? Talvez não estou conseguindo sozinho, preciso de ajuda, então bora para terapia, né? Ou assim, preciso de ajuda, mas eu não consigo pagar terapia agora, então venha e maratonar. Terapia Bem, Flix, né? exatamente, Vem. gente. O canal Terapia em Ação é a própria Netflix da terapia. Todos os assuntos que a gente pode trazer para ganho de consciência, para a gente refletir, para repensar o nosso dia a dia. Né? Então, é um canal que a gente tem muita informação. E realmente, assim, essas mensagens, cada vez que as pessoas param para analisar, para pensar, para refletir junto com a gente, né? Nesse bate-papo, de forma descontraída, a gente vai expandindo consciência e vai se melhorando, né? Porque às vezes esse processo da busca do autoconhecimento depende muito, né, de você mesmo. Né? Se Isso. olhar com carinho, se olhar com amor, se olhar com esse aspecto desse perdão, né? Trabalhar o amor próprio não é uma coisa tão simples, né? Mas pode partir desse primeiro passo seu, do cuidado com você mesmo, com a sua saúde mental, com a saúde dos seus relacionamentos, com a saúde da sua vida, né? Então, tudo que a gente traz aqui é nesse sentido. E tudo que a gente produz fica salvo aqui, então na bio, né, ali no feed está salvo todas as lives, as nossas, as da Gel, das alunas do Roma, e cada uma trazendo seu ponto de vista, sua contribuição tá lindo. As meditações que a Gel faz são verdadeiros rituais de cura, gente. Quem não tem oportunidade de ir para terapia, só faça as meditações. É tanto relato lindo que a gente tem de pessoas que realmente vão se reconectando, vão se encontrando a partir desses simples gestos, né? Meia horinha de meditação que a gente faz ali de manhã. Tem os devocionais todos que estão salvos, né? Os 21 dias de arcanjo que a Ellen já fez 2 vezes, estão salvas lá também. Então, assim, conteúdo tem de monte para todas as situações. É entrar aí, convidar o pessoal. E até vou trazer a proposta para vocês, todo mundo que está aqui. Se cada um convidar 2 pessoas para acompanhar, para curtir, lembrem sempre de assistir uma live, ou dar uma passadinha lá, dá um joinha, dá uma curtidinha, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Que isso ajuda a gente a ir crescendo, chegando para mais gente, né? Expandindo esse grupo, expandindo esse movimento aí para a gente continuar esse trabalho lindo que tem trazido tantos resultados, né? É isso, estamos aqui por missão, né, gente? Por missão. Quanto mais pessoas felizes no mundo, mais a gente traz um mundo melhor. Né? Então, esse é o nosso lema. Trabalhamos sempre, né? Nossa bandeira, a bandeira sobre nós é o amor. Olha aí, Soninha, a bandeira sobre nós é o amor. Aqui, Muito bem. Então, aí. esse aqui é do pessoal da mentoria Roma Sistêmica. Né? Nós temos aí o curso do Terapeuta Master que está aqui, está rolando. Em breve abriremos novas turmas, né? Se você tiver a chance e a oportunidade de entrar para a turma 2 do Terapeuta Master, em breve sairá. Estamos aqui ainda, né?
finalizando uma turma, né? E para trazer isso, o nosso curso, na verdade, ele está sendo muito mais do que um curso, ele está sendo um processo de cura, é a jornada de cura do terapeuta. O terapeuta ainda quer entrar, cara, espera, aguarda, vem com a gente, né? Porque é um movimento muito bonito, tanto de ganho de consciência, de conhecimento, a gente tem aprofundado temas, muita coisa, assim, muito conteúdo, né, da parte de terapia, e, enfim, é um movimento de expansão de consciência e de bem-estar, não só para a gente pensa e expandir, quanto mais pessoas felizes no E mundo. temos pessoas que não eram terapeutas, entraram para a mentoria e agora já são terapeutas, já estão atendendo, já estão no movimento, né? Então, é isso, é esse o nosso convite. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer essa pessoa linda, maravilhosa, Dona Shirley, de todos os talentos, né? Pessoal, assim, acho que vocês até viram algumas postagens que a gente fez aí do material da mentoria do Roma. Shirley fez manualmente, bonequinho por bonequinho, para cada uma das alunas, gente. Ficou lindo, 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 uma delicadeza, uma perfeição no material. Então, aqui agradecendo a dedicação, o carinho dessa pessoa com todos nós. Eu recebo, recebo, porque realmente tudo feito com muito amor, com muita amorosidade, com muito carinho, porque é isso, né? Quanto mais a gente trabalha para o bem do todo, né? A gente sabe também, vamos eliminando um pouco dos nossos karmas que tem aí para trás, né? Vamos trabalhar para o bem. Vamos trabalhar para o bem. Ler aqui te pedir os comentários, né? A Surama colocou é top, a Ellen colocou a cada live é uma oportunidade de refletir, trazer luz e consciência. O menor movimento já é o início de um dispersar. A Glaucia, muita cura e amor. A Val colocou coisa mais linda mesmo. Ai, todo mundo aí nesse movimento. Gel, beijão. Glaucia, beijo. Até a próxima, pessoal. E amanhã, 6h30 com a Giovana. Faz uma meditação. Vem com a gente. Bora. Bora. Tchau, tchau.